número 3 no judaísmo é um número forte. A gente vê que quando foi dado a Torá, está escrito que foi dado no terceiro mês, porque os meses começam em Pesach, Nissan, Iyar, Sivan. Sivan é o terceiro mês. Foi dado por uma terceira pessoa, que é Moshe Rabbeinu, porque ele tinha 2 irmãos mais velhos. Ele deu para um povo que é dividido em 3, Cohen, Levi e Israel. Em geral, o número 3 representa a paz. Como a gente vê, que no primeiro dia, está escrito na Torá, quando foi criado o mundo, que ele é Yom Echad. Não está escrito Yom Rishon no primeiro, é o dia 1, porque só tinha Deus no mundo. No segundo dia, que é o único dia que não está escrito que Deus viu que tudo que ele criou é bom, porque foi criado a divisão, a divisória entre as águas. No terceiro dia, ele completou o trabalho das divisões de água, porque aqui foi feita a separação entre a água e a terra. E está escrito 2 vezes o bom que Deus viu naquele dia da criação do mundo. Então a gente vê de volta que o número 3 é um número do bem. Na Torá, quando tem uma discussão, tipo 2 versículos que um diz o oposto ao outro, aí tem um conceito que vem o terceiro versículo e ele traz a paz e ele define. Nós estamos num período de 3 semanas, começando no jejum de 17 de Tammuz e conclui no 9 de Av, no dia da destruição. Então, ou você fala que eles são 21 dias, mas o costume judaico é falar 3 semanas. Então, surge a pergunta, um número tão significativo, 3, por que se usa num assunto que representa o luto, a destruição do templo? Então, óbvio que eu poderia falar, o objetivo não é a destruição do templo, isso é uma descida que veio para fazer uma elevação depois. Então, já que no futuro, quando vai vir Mashiach e vai ser construído o terceiro templo, esses dias vão se transformar em dias alegres, como o Maimônides traz. Então, por isso que eu poderia falar que ele já é representado no 3. Mas isso é no futuro. Hoje, na destruição, a gente chama eles de 3 semanas. E por quê? Em geral, em santidade é só subida. Malim Bakodesh, como é que a gente vê na festa de Hanukkah, se começa com uma vela e depois vai acrescentando. Se acontece que teve uma descida na vida, então o judaísmo vem ensinar que uma descida a pessoa não tem que ficar desapontado e desistir. Ao contrário, saber que a descida é por uma causa de uma subida. E aqui também é assim, uma descida para ter uma subida, mas numa maneira muito mais forte. Por exemplo, quando a gente falou que a criação do mundo foi feita de tal maneira que a terça é 2 vezes 2, isso é uma descida do segundo dia que Deus colocou na criação do mundo, que a meta é para chegar para o número 3. Mas depois tem descidas que vêm oficialmente pela pessoa. Por exemplo, Adão pecou quando ele comeu a fruta da árvore, isso foi uma descida, mas foi para trazer uma elevação no mundo. Assim também aqui, essa destruição do segundo templo que trouxe a diáspora que nem tem limite, por enquanto não tem, ninguém não sabe quando ela vai terminar. Esperamos que isso termine em qualquer minuto, mas é uma diáspora que não foi definido um tempo. Então isso é representado numa descida muito além do que o normal, que isso foi causado pelos nossos pecados. Fomos exilados da terra de Israel, que aliás isso falam até as pessoas que vivem hoje em Israel, pelos nossos pecados. Então o 3 que a gente fala num assunto deste é 3 é Hazaká também. Quando tem 3 vezes, uma coisa que acontece, uma pessoa assume um assunto e ele faz isso 3 vezes, é como uma promessa. É muito forte. Então a gente fala, este forte diáspora que estamos agora, tá certo que a gente
ver só a escuridão, mas já que isso é porque vai trazer realmente uma subida, uma elevação muito além do que tivemos de uma elevação até hoje. Então, por isso que ele é representado no 3, no sentido mostrando que tem uma força nessa escuridão, mas a gente sabe que isso vai trazer uma elevação muito além do que o normal. Tanto assim que a gente sabe que a meta é chegar para o terceiro templo, que o terceiro templo vai incluir as vantagens e as qualidades do primeiro e do segundo templo. O primeiro templo foi uma luz muito forte de Hashem que iluminava no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado. O segundo templo, ele foi mais em tempo, veio das pessoas que ajudaram a construir e ele foi em tempo 10 anos mais, mas não tinha as tábuas no Aron, não teve, mas a meta é chegar no terceiro templo, que aí vai ter uma revelação divina que não teve até hoje e vai ser para sempre. Então, por isso que chamam isso de 3 semanas, mostrando que tem uma força muito forte nesse diáspora. Mas um judeu não desiste e ele sabe que, mesmo assim, a gente vai alcançar através disto para uma luz de Hashem, que vai ser no terceiro templo. E interessante que nas 3 semanas também, sempre no segundo Shabat, das 3 Shabat que tem, a gente conclui o 4º livro, Bamidbar, e como se conclui? Falando Chazak, Chazak, Venit Chazek. 3 vezes Chazak. Em geral, o 3 representa uma Chazaká, e aqui a gente conclui um livro falando 3 vezes força. Que isso que a gente precisa se fortalecer nesses tempos difíceis, como se conectando com Hashem, estudando Torá, cumprindo as mitzvot, com alegria e a esperança que logo, logo Mashiach vem.